Na escuridão da noite paulistana, a chuva era o único som que embalava a Torre Carvalho. De repente, a tranquilidade foi quebrada por uma violenta tempestade de tiros e vidros estilhaçados. Do lado de dentro, a CEO Alessandra Carvalho, uma mulher que passou 34 anos em uma bolha de privilégios, enfrentava um perigo real pela primeira vez. No mesmo caos, o jovem faxineiro William Santos permanecia estranhamente calmo, seus olhos frios e calculadores. A fachada de vidro da Torre Carvalho foi a primeira a ceder, mas a de Alessandro estava prestes a ruir de vez. No entanto, a serenidade de William não apenas salvaria vidas, mas também desvendaria uma traição e mudaria a vida de Alessandra para sempre. Alessandra tinha uma reputação formidável. Com seu cabelo loiro platinado e olhar penetrante, era uma força dominante em qualquer sala de reuniões. O vestido vermelho que usava era sua armadura, uma declaração de poder em um mundo que a havia forçado a lutar com unhas e dentes para provar que merecia o Império Carvalho. Herdeira de uma fortuna, ela dedicou sua vida a provar que seu sucesso não vinha do nepotismo, mas de seu intelecto implacável. No entanto, por baixo daquela superfície polida, havia uma mulher solitária e desconfiada, para quem cada relacionamento era uma transação calculada. Para ela, a vulnerabilidade era uma fraqueza que só levava à destruição. Seu luxuoso apartamento na cobertura, cheio de arte cara, era tão belo quanto vazio. William, por outro lado, havia se tornado invisível por escolha. Aos 30 anos, ele se movia pelo prédio como um fantasma, empurrando seu carrinho de limpeza enquanto os executivos passavam por ele sem notar. Seu físico forte estava escondido por uma postura curvada, fazendo-o parecer menor e mais insignificante. Ninguém sabia que, 5 anos antes, ele havia sido o Tenente Santos, um dos operativos mais jovens de sua unidade. Ninguém conhecia a história de uma missão na Europa Oriental que deu catastroficamente errado, deixando 3 de seus companheiros mortos por causa de uma decisão que ele havia tomado. Ele escolheu essa vida monótona como penitência, encontrando paz na simplicidade de seu trabalho. O plano dos assaltantes, que invadiram o local às 23h43, era sofisticado demais para ser obra de criminosos comuns. Eles se moviam com uma precisão militar que revelava uma operação bem ensaiada. A Torre Carvalho, sede da Sterling Industries, um conglomerado de tecnologia multimilionário, era o alvo. O andar executivo, que deveria ser impenetrável com seus sistemas de segurança de elite, se mostrou inútil. O primeiro tiro despedaçou a ilusão de segurança. No meio do caos, Alessandra, que sempre assumia o controle, se viu paralisada pelo medo quando um assaltante apontou a arma diretamente para ela. Fernando Castro, o chefe de segurança, desmoronou sob pressão, gaguejando códigos no rádio e tremendo de pânico. Enquanto todos se escondiam, William observava a cena de sua posição perto do armário de suprimentos. Sua respiração se manteve firme e sua mente de soldado avaliava a situação com calma, rotas de fuga, armas improvisadas e os funcionários em risco. Com gestos sutis, ele começou a guiar os funcionários para um lugar seguro, irradiando uma calma que se tornou uma âncora no caos. Alessandra, surpresa, percebeu que o faxineiro que ela nunca tinha se dado ao trabalho de conhecer estava lidando com a crise com uma competência impossível. A arrogância dela se evaporou, substituída pela vergonha. O assaltante principal se aproximou de Alessandra e exigiu que ela abrisse o cofre executivo. Ela respondeu que precisava de outros 2 executivos para o sistema de tripla trava. O assaltante a ameaçou com a arma. Foi então que William deu um passo à frente, confirmando a história de Alessandra com uma autoridade surpreendente. Quando o assaltante perguntou quem ele era, William simplesmente respondeu: ninguém. Só o faxineiro. Mas ele continuou explicando que matar Alessandra não lhes daria acesso ao conteúdo do cofre. Sua intervenção mudou o foco dos ladrões, dando a Alessandra um momento crucial para respirar. Ela notou detalhes que antes não tinha percebido, a maneira como ele a protegia e a distância calculada que mantinha. Enquanto isso, a mente de William trabalhava em múltiplos níveis. Ele reconheceu a formação militar dos assaltantes e suspeitou que alguém de dentro lhes havia passado informações. Apesar dos 5 anos de anonimato que havia construído, a necessidade de proteger inocentes se sobrepôs. A decisão de agir era inevitável. Quando as luzes se apagaram e os alarmes soaram, William aproveitou o caos.
Ele agarrou Alessandra e a guiou para um corredor de manutenção, longe do grupo que os assaltantes levavam à força. No caminho, ele notou Fernando Castro enviando mensagens de texto, o que confirmou sua suspeita de que ele era o informante. William usou uma desculpa engenhosa, fingindo ser diabético, para se separar dos assaltantes e resgatar 3 funcionários que ainda estavam escondidos na sala de conferências. Eles conseguiram sair do andar executivo, mas o assaltante mais baixo os encontrou nas escadas. William, sem hesitar, empurrou Alessandra e a protegeu com o corpo, recebendo um tiro no ombro. Apesar do ferimento, William desarmou o assaltante e ordenou que corressem. Alessandra o ajudou a se manter de pé, sentindo pela primeira vez o peso do sacrifício de outra pessoa por ela. Quando finalmente chegaram a um lugar seguro cercados por uma equipe da SWAT, Alessandra se recusou a se separar de William. Na ambulância, ela perguntou a William quem ele realmente era. Ele confessou seu passado como soldado, sua missão falha e sua decisão de se tornar invisível. Alessandra, com o coração partido, perguntou por que ele havia desistido de sua paz por ela. Porque algumas coisas valem mais que a paz, respondeu William. Algumas pessoas valem a pena ser salvas, mesmo que custe tudo. Pouco depois, o telefone de Alessandra tocou. Era Fernando, fingindo preocupação. William, suspeitando de seu envolvimento, a aconselhou a dizer a Fernando para se encontrarem na delegacia com as gravações de segurança. Como William havia suspeitado, Fernando era o traidor. William havia salvo as gravações que mostravam Fernando desativando as câmeras e dando os códigos aos assaltantes. Quando Fernando se deparou com William na delegacia, não mais como um faxineiro invisível, mas como alguém importante, o choque foi total. William revelou que havia estado de olho em Fernando, documentando suas reuniões secretas e salvando as evidências para que não pudessem ser destruídas. Nos dias seguintes, Alessandra ofereceu a William qualquer coisa, mas ele recusou o dinheiro e aceitou o cargo de chefe de segurança, com a condição de manter sua ronda de limpeza. Ele disse que isso o ajudava a pensar. Alessandra, por sua vez, se transformou. Ela começou a valorizar os funcionários invisíveis e a reconhecer que heróis podiam surgir de qualquer lugar. No primeiro encontro fora do trabalho, eles comeram e conversaram sobre suas vidas, quebrando as barreiras que os separavam. William contou sobre seu passado e Alessandra sobre a solidão do poder. Quando ela perguntou por que ele se arriscou, ele lhe disse que aquela noite foi sua segunda chance de ser uma pessoa melhor. À medida que o relacionamento deles florescia, eles perceberam que se viam um ao outro além de seus títulos ou passados. Em uma noite no escritório de Alessandra, William a convidou para dançar, mesmo sem música. Eles dançaram ao ritmo da cidade, em uma dança que complicaria tudo, mas que valia a pena. 6 meses depois, na gala anual da empresa, Alessandra e William entraram juntos, sua conexão evidente para todos. O traidor, Fernando Castro, estava na prisão. A empresa havia mudado, e os funcionários de todos os níveis eram celebrados igualmente. Em um momento de calma, Alessandra disse a William que ele havia ensinado que a verdadeira força vinha de permitir que alguém estivesse ao seu lado. Ele respondeu que ela o havia ensinado que se esconder do passado significa perder o futuro. A história de Alessandra e William nos mostra que a verdadeira força e coragem podem surgir de onde menos esperamos, e que às vezes, a maior traição nos leva à maior transformação. Mas e você? Qual parte dessa jornada mais te tocou? Agradecemos por assistir e nos acompanhar até aqui. Deixe seu comentário e conte-nos de onde você nos assiste.